vou estar passando aqui a palavra para o nosso irmão Zé Bento. Nosso irmão Zé Bento, ele está nos ajudando como líder do Ministério de Famílias. Então, ele tem um recado para dar para você que está em casa também. Preste atenção que, de repente, também é possível para você, né? Boa noite, igreja. Conforme já está agendado na nossa programação da igreja, no dia 22 de outubro, nós vamos estar aqui celebrando o amor, na nossa renovação de votos. Então, a gente está convidando a todos os casais da igreja para se fazer presente aqui nesse evento. Um evento que vai ser único na nossa igreja. Já tivemos esse evento em outras oportunidades, já há muito tempo. Não é nem do teu tempo, né, pastor? Não, né? Então, é algo especial. É algo especial para nossas vidas. Então, no dia 22 de outubro, nós já temos o orador oficial da programação e toda a igreja, a gente está convidando os casais da nossa igreja, os irmãos que têm as suas esposas que não são crentes, vão ter a oportunidade de estar renovando o voto aí com a sua esposa. A esposa que não tem o esposo aqui na igreja vai estar tendo a oportunidade de estar renovando os votos matrimoniais nesse dia. Será um momento muito especial na vida de cada casal, quando vai estar relembrando aquele compromisso que você assumiu no altar, há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Meu papai já fez 62 anos de casados. Eu estou fazendo agora no mês de outubro 10 anos de casado com essa jovem aqui. Então, a oportunidade, né, que nós vamos estar tendo de estar renovando os nossos votos. Por sinal, não é por coincidência, né? A gente faz aniversário de casamento no dia 27 de outubro e a programação está sendo elaborada para o dia 22 de outubro. A princípio, cada casal a gente vai estar cobrando para esse evento a quantia de R$100. Nós vamos ornamentar a igreja, nós vamos colocar tapete vermelho, uma programação lindíssima dentro daquilo que a gente pode fazer. Nós vamos procurar fazer o melhor para estar recebendo aqui cada casal. A princípio, nós também teremos que cobrar aos convidados dos casais, mas nós ainda não estipulamos o valor, porque nós vamos ter um cardápio e assim como toda festa de casamento tem bolo, vai ter bolo também. Então, irmãos, estejam aí se preparando desde já. Eu e a Marisa aceitamos sugestões, estamos com desejo no coração, pastor Denilson, de preparar uma programação lindíssima para celebrar esse dia tão especial que será na vida da nossa família, principalmente do nosso cônjuge, né, do nosso casal. Então é isso aí, gente. Vamos estar orando para esse evento, vamos estar orando por esse momento que será muito especial na vida da nossa igreja e na vida de cada casal que se congrega aqui nesta igreja. Então, a princípio, pastor, a gente está pensando em 20 casais, podendo chegar até 25, porque o nosso espaço na igreja, ele não é muito grande. Nós não podemos alugar um salão para poder realizar esse evento. Então, será aqui na igreja mesmo, entendeu? A princípio, será na igreja mesmo, por conta das dificuldades que a gente vê passando no nosso país nos dias de hoje. Mas vamos fazer dentro da igreja aquilo que for o melhor para receber os irmãos. Então, já estejam orando, já estejam trabalhando em cima dessa questão aí, porque vai ser um momento muito único na nossa vida e na vida de cada casal. Eu esqueci alguma coisa? Então tudo bem. Então, está aí já esse anúncio e vamos estar orando por esse evento que será único na vida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe e não deixe de participar. Venha, faça parte desse momento tão gostoso, né? Então, não deixe, procure o irmão Zé Bento, meu marido, que ainda não procurou,
e venha e participe. Ah, mas eu não tenho esses R$ 100, não tem problema, é parcelado. Né? Uma parte agora e a outra no mês que vem, acabou, está tudo certo. Né? E vamos resolver esse negócio. E vamos todos participar. Né? Vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. Mateus 7, capítulo 7, versículo de número 1 a 23. Mateus 7, 1 a 23. Preste atenção nos detalhes do texto. Eu costumo chamar a atenção dos irmãos que já estão acostumados comigo, né? Que tem frases, detalhes, palavras que a gente passa e não presta bem atenção, não presta atenção naquilo que está escrito. E nesse passar, a gente deixa de tirar muitas lições para nossas vidas, tá? Então, Mateus 7, 1 a 23, acompanhe a leitura. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras. Isto é, o lavar. Foram comer sem lavar a mão. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem ou da boca do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebe que nada que entra na boca pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Agora abram. Então é Marcos, desculpa, Marcos, eu li errado. Marcos, desculpa, irmãos. Marcos 7, de 1 a 23. Agora, já deixa aberto aí e vamos em Apocalipse. Vamos em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Agora está certo. Apocalipse 21 a 27.
Depois vocês abram lá de novo em Marcos e deixem aberto, tá? Que nós vamos falar alguma coisa sobre Marcos. Apocalipse, capítulo 21, 27. Jesus agora diz assim a João: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vamos entender um pouco o contexto em que esse texto que eu li errado para os irmãos, né? Aliás, eu li certo, mas indiquei a referência errada, né? Mas depois corrigido. Vamos entender o contexto. Vamos dar uma olhadinha de novo nesse texto de Marcos. Veja aí. Num determinado momento, vou explicar a história de uma outra maneira. Num determinado momento, num determinado dia, Jesus e seus discípulos estavam reunidos e junto a ele e seus discípulos se encontrava ali um grupo de religiosos. Os fariseus, versículo 1, vocês podem observar isso, e alguns doutores da lei. Fariseus, para quem não conhece, era um grupo de religiosos, meio que religiosos políticos. Era um misto de religião com política. Eles eram esses homens. E os doutores da lei, os entendidos na lei, os líderes ali naquele momento eram então os religiosos / políticos e os, vamos dizer assim, os legisladores, os homens que conheciam a lei, os homens que eram procurados quando queriam saber alguma coisa sobre a lei de Deus. Eles eram assim chamados porque eles tinham uma função, um trabalho, que fazia com que isso se tornasse fácil para eles. Eles eram copistas. Eles copiavam os textos sagrados. Eles eram aqueles que iam lá e faziam cópias dos textos. Então, eles sabiam muito bem aonde encontrava-se o quê e qual o assunto. E assim eles eram chamados. E como toda reunião, e isso não é de hoje, o que eles estavam fazendo ali naquela reunião? Vocês viram no texto, né? Já abriram, inclusive, aí no lugar certo. O que eles estavam fazendo naquela reunião? Estavam o quê? Comendo. Né? Isso não é de hoje, percebe? Que a gente gosta de comer, né? O pessoal fala que crente não bebe, mas come. Não é assim que o pessoal fala? Pois é. Estavam lá Jesus e seus discípulos comendo. Não é de hoje esse negócio. Reunião, comida. Tem muita gente que gosta disso. Pois bem. Então, naquele momento, o que acontece? Os irmãos viram aí, né? Acompanhem na leitura. Vocês veem que, então, os discípulos são censurados, criticados, chamados a atenção, e não é direto a eles, mas sim a Jesus. Ô Jesus, ô mestre, por que os teus discípulos não lavam a mão para comer? Agora, veja com atenção, no versículo 3, esse lavar da mão era um lavar. O que você percebe aí? Era um lavar o quê? Cerimonialmente. Não era somente lavar por higiene. Não era somente lavar por higiene. Você, quando chega em casa, com certeza, você lava a sua mão, né? Alguns tomam um banho. Com a pandemia que estivemos há pouco tempo, então, né, geralmente a roupa ficava direto para a máquina, quem tinha máquina, quem não tinha máquina ia para o tanque, né, o sapato lá de fora, álcool na mão, a torta é direito, o camarada só passa álcool em todo o corpo, né? Higiene, preocupação, e está certo, deve ser assim. Mas aqui não se tratava de simplesmente uma higiene, não se tratava de simplesmente de lavar a mão por uma questão higiênica. Era um costume, você percebeu isso na leitura que eu fiz, né? Apesar de não ter lido comigo junto, mas você percebe que ali havia, não era uma preocupação por lavar a mão de higiene. Havia ali uma outra preocupação, ali era um costume religioso. Tanto é que a pergunta feita a Jesus é dita assim: por que os teus discípulos não lavam a mão como é costume dos judeus, pela tradição dos nossos antepassados, nossos líderes? Esse negócio aí vinha já de muito
atrás. Já devia de muito. E veja que a preocupação deles era tanta que eles diziam que até lavavam os judeus os copos, as vasilhas, os utensílios e até tomava banho. Tomava banho. Por que eles faziam essa tradição? Essa tradição, irmãos, é uma coisa muito antiga, é porque eles associavam, vindo da rua, no mercado, ou na quitanda, seja lá onde for, eles tinham o cuidado de não se contaminar com coisas que, segundo eles, era contaminado. Por exemplo, não podia pegar em nada morto. Né? Não podia pegar nada de morto. E quando você compra uma carne o quê? De um animal morto. Então, você vem com aquele negócio impuro. Para ele é impuro. Então, tinha que se purificar para poder, vamos dizer assim, se alimentar. E aí, Jesus Cristo, sabe como é que é o negócio? Coloca a realidade. E chama aqueles homens de quê? Vocês leram comigo? Acompanharam a leitura, aliás? De hipócritas. E cita Isaías. Bem profetizou Isaías lá atrás. Profetizou o quê? Que aqueles homens que conheciam a lei, sabiam, eram exímios nesse assunto, buscavam meios de burlar a lei. Isso lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa? Pessoas influentes, políticos, religiosos, que procuravam fazer o quê com a lei? Brechas na lei para burlar a lei de Deus. E aí até Jesus Cristo diz, você vê que na lei está escrito que o filho deveria honrar os seus pais. Esse honrar, irmãos, não é só dizer bênção como muitos fazem, esse honrar não é só dizer assim, senhor, não senhora, como muitos fazem, está certo, deve ser, deve ter que tratar o pai e a mãe com respeito, sim, mas tinha mais coisa nesse negócio. Naquela época não existia aposentadoria por tempo de serviço, nem por idade. O negócio trabalhe até quando puder. Quando não puder mais trabalhar, o seu filho, e no caso seria o mais velho, ele tinha por obrigação sustentar o pai até ele morrer. E a mãe também. Né? Até morrer. Morreu, aí acabou. Né? Essa era uma obrigação do filho para com o pai e a mãe. E gostei da mãe fazendo um sinalzinho ali para o filho. Né? É esse negócio. Né? Não pode deixar passar. A oportunidade é única. Mas essa era uma responsabilidade escrita na lei. Quando você lê, vós filhos, obedecei, honrai aos vossos pais. Esse negócio não é somente se senhor, não senhora. Não. Existia ali também a questão do depois. Não posso mais trabalhar. Meu filho agora vai trabalhar no meu lugar para que me traga o sustento necessário até que eu morra. Era isso. A lei de Deus é essa. Pois bem, o que faziam então os fariseus? O que faziam os homens ali, alguns homens da lei? Vamos inventar uma lei. E eles inventaram uma lei. Inventaram uma tradição. E você acompanhou comigo aí no versículo de 11 a 13, que eles chamavam essa lei de Corban. Você já viu esse negócio em algum lugar? Não? Então está vendo pela primeira vez. Corban. O que era Corban? Corban, Jesus Cristo explica. Corban era o seguinte, olha, eu tenho a obrigação de sustentá-lo, né? Tá. Mas a minha renda, o meu trabalho, do meu trabalho, os meus benefícios, eu declaro que são consagrados, dedicados a Deus. Portanto, eu estou desobrigado de sustentá-los. Olha como é que a coisa era má. O coração era mau. Estou desobrigado em sustentá-los. Só que isso não é lei. Isso não está escrito na lei. Não existe esse mandamento na lei de Moisés. Não existe esse negócio. Isso foi criado pela mente, pelo coração daqueles homens. Então, Cristo está mostrando para aquele pessoal, Cristo está mostrando para aquelas pessoas, que aqueles homens que ali estavam com eles, eram homens hipócritas, falsos, e que buscavam burlar a lei em benefício próprio. E aí Jesus Cristo introduz uma parábola, você percebeu aí, né? Quando você come qualquer coisa, seja lá o que for,
aquilo ali não vai contaminar o seu coração. Aquilo não vai contaminar o seu eu, o seu espírito. Porque o que você come hoje, no domingo, amanhã provavelmente está indo embora. Tem gente que demora um pouco mais. Tudo bem. Não deveria. Mas normalmente é assim que funciona. Você come hoje e amanhã diz tchauzinho. Não quero te ver mais. Né? É assim que funciona o negócio. Então, entra pela boca e sai. Acabou. Isso não contamina o eu. Isso é alimento. Isso entra para o seu corpo, é processado, dali tira as proteínas, as vitaminas, aqueles negócios necessários para a sua sobrevivência, e depois o que não presta é jogado fora. E acabou. Mas o que contamina o homem, o que contamina o coração, o que contamina o eu, Jesus Cristo diz, não é o que entra, mas o que sai do coração. É o que está lá dentro. E Jesus Cristo mostra isso, que o que entra não contamina, pelo contrário, vai embora. A preocupação deles era essa, pegar coisas contaminadas na rua, eu preciso me purificar, e não era só lavar a mão, não. Existia todo um ritual ali, não era só a palma da mão, existia também o ritual dos punhos, todo um processo, todo um ritual ali em que aquilo estava trazendo a ideia de purificação, se ele havia tocado em alguma coisa impura que poderia contaminar, vamos dizer, o seu corpo. Você lembra daquela história? Estava alguém num terraço, você lembra dessa história? Alguém estava num terraço certa vez e teve uma visão. Esse alguém que estava no terraço teve uma visão de um negócio, de um lençol, estou dando uma dica. E aí veio o anjo e disse para esse alguém, não sei se você sabe quem é esse alguém. Hã? Pedro. Aí vem o anjo, diz para Pedro, diz, mata aí, come. E aí Pedro, como um bom judeu, não, Senhor, não vou comer, não vou botar a mão nesse negócio que está contaminado, imundo. E aí Jesus Cristo fala nesse texto, e Jesus Cristo diz para Pedro, não faça imundo, contaminado, aquilo que ele purificou, porque tudo é de Deus e para Deus. Não existe isso. Não existe isso. Então, veja bem, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma higiene, do que simplesmente um processo ritual. Aqui está em vista algo muito mais do que isso. O entrar no céu tem que estar puro, limpo. Quer ver? Acompanhe comigo. Você viu isso em Apocalipse. Lá no céu, Jesus Cristo diz para João, lá no céu não entrará nada que o contamine, nada que esteja contaminado, nada que possa trazer algo de impuro para o céu, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida. Então a pergunta que você deve fazer é a seguinte: estou eu contaminado ou estou eu puro para entrar no céu? Não se trata do exterior, se trata do interior, do coração. E a resposta melhor que você pode dar, você vai tirar agora do versículo 21 do texto de Marcos. Finalzinho dele. Atente para a frase. Versículo 21 de Marcos. Veja o que está escrito aí. Nem todo aquele que diz... É Marcos. Agora não foi meu erro. Marcos 7, 21. Marcos 7, 21. Pode ler. O que está escrito aí? Olha só. Não, então só essa parte. Não precisa ler toda, não. Pois do interior do coração do homem sai o quê? Maus pensamentos. Pergunto eu a você. Quando você nunca teve, ou melhor dizer, será que você já teve, algum mau pensamento? Não é ação, tá? É pensamento. Deu para entender? Não é ação. É mau pensamento. E quais são os maus pensamentos, né? Quais são eles? Qual é? Jesus Cristo disse. Quais são?
Está aí no texto. Você viu comigo aí. Quais são esses maus pensamentos? Quais? Olha só que listinha. Vou repetir, porque quem está na internet pode não estar com a Bíblia aberta. Olha só. Imoralidade sexual. Alguma vez já passou isso na sua cabeça? Alguma vez você já pensou em roubar alguma coisa? É pensar, não é fazer, é pensar. Alguma vez já passou na sua cabeça roubar? Alguma vez já passou na cabeça o desejo de matar alguém? Alguma vez já passou na tua cabeça a questão de adulterar? E o adultério não é só sexo não, tá? A gente pensa que adultério é sexo, né? Adulterar o que não deveria ser. Mudar o que não é. É desfazer o que foi. Alguma vez já passou na tua cabeça o desejo de cobiçar alguma coisa? Alguma vez já passou na sua cabeça alguma espécie de maldade, seja lá qual for? Alguma coisa de que enganou alguém ou pensou em enganar alguém? Não tenha enganado, mas pensou em enganar alguém? Alguma vez já passou na sua cabeça algum tipo de devassidão? Alguma vez já passou na tua cabeça uma inveja, seja lá qual for? Alguma vez já passou na tua cabeça a possibilidade de você caluniar alguém? Alguma vez já passou na tua cabeça uma questão de arrogância de ser? Alguma vez já passou na tua cabeça a questão da insensatez? Só passou. A pergunta de novo que eu faço é: estamos todos nós limpos? Qual é a sua resposta? É um não bem grande. É um não bem grande. Sabe aquele negócio quando você fala no Instagram ou no WhatsApp que quer dar uma ênfase? Você coloca em negrito e caixa alta. Já viu esse negócio? Então, é essa a realidade. A nossa realidade é não. Não. Quem nunca teve um pensamento, um só dessa lista? Se teve, todos nós temos. Logo, todos nós estamos o quê? Contaminados. Todos nós. E Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Paulo diz assim para aquela igreja: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha a listinha, hein? Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus? Pesada essa lista? Veja, e só quero deixar aqui uma observação. Não estou dizendo que devemos odiar essas pessoas ou discriminar essas pessoas que tais práticas cometem. Não é isso. Devemos amá-los, devemos respeitá-los e devemos fazer como Cristo fez, que sentou na mesa de publicanos, pecadores, que socorreu prostitutas, que esteve com pessoas que, segundo os judeus, não mereciam estar, porque eles amavam e o buscavam. Não estou aqui. Aqui está Paulo dizendo que no céu, e é Deus que está dizendo isso é uma doutrina bíblica, de que estes que tais coisas praticam, vivem, não entrarão no reino dos céus. Por isso nós estamos avisando. Por isso nós falamos. Não entrarão no reino de Deus. É Deus que está dizendo isso, não sou eu. É Deus que está dizendo isso. Que fique bem claro isso. Então aí vem uma segunda pergunta. A pergunta que não deve ser esquecida e deve ser sempre feita. O que eu tenho que fazer para ter, então, meu nome escrito no livro da Bíblia, se eu, tais atos, pensei, não vou dizer pratiquei, pensei. O que eu devo fazer? A resposta que nos dá é João. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Aí vem João e diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessar. Confessar o quê? Os nossos pecados. Como é que isso funciona? Você entende lá melhor com o salmista.
O salmista, no capítulo 51 de Salmos, no versículos de 1 a 4, ele diz como é que isso funciona. 51, Salmo 51, 1 a 4. Veja como é que isso funciona. O salmista, ele faz exatamente essa confissão. Olha o que ele fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar. Olha o que o salmista faz. Dá uma olhadinha com calma nesse texto. Primeiro, ele reconhece a sua situação que é justa se Deus o condenar. É justa. Ele reconhece o seu erro. Ele não coloca aqui quais eram os erros dele. Ele não coloca. Até porque isso é seu problema com Deus. É seu com Deus. Você não tem que confessar nada para mim. Da mesma maneira que eu não tenho que confessar nada para você. Eu tenho que confessar a Deus. E como é que isso funciona? Primeiro, reconhecendo o meu erro. Vendo. Olhando. E aí, então, chegando para Deus e suplicando misericórdia. O que é misericórdia? Você sabe o que é misericórdia? O que é misericórdia? Quem pode dizer para mim? Compaixão. Mas em que sentido? Tem misericórdia, tenha compaixão de mim. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está pedindo um favor imerecido. Ele está pedindo uma intervenção não merecida. Ele está pedindo, clamando que Deus, mesmo ele não merecendo, o ajude. Pedindo com todo o seu coração perdão pelas suas transgressões. Pois, diz ele, porque a tua compaixão apaga as minhas transgressões. Como dele, isso aí, que Deus tenha um coração. Miserável, isso aí. Então ele olha, você olha, veja, diz, e a mesma coisa que ele, Senhor, sou muito pecador, não mereço nada. Pode me condenar. Se o Senhor me condenar, não fez mais do que deveria ter sido feito. Não mereço. Porque o meu pecado está comigo, eu sei quais são ou qual é, eu sei todos. Então, Senhor, me perdoe. Tenha compaixão de mim. Me purifique. Me limpe. Apaga. É o que o salmista diz. E como isso é realizado em nossos corações? Como é feita essa purificação? Vamos fazer aqui uma vigília? Não. Vamos entrar para uma igreja? Não. Vamos praticar boas ações? Não. Não é por esse caminho. A resposta está em 1 João capítulo 1, versículo 7, segunda parte do versículo 7. 1 João 1, versículo 7. João diz o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Você conhece o texto? Só é possível purificar para se tornar limpo através do sangue de Jesus Cristo. Você pode fazer o que você quiser fazer. Você pode agir do jeito que você quiser agir, tentando purificar. E tem pessoas interessantes, eu até respeito o seu pensamento, que tentam ainda hoje purificar os seus pecados de muitas maneiras e práticas religiosas. Eu digo, é perda de tempo. É perda de tempo por quê? Porque o que entra, sai. Mas precisa sair o que está lá dentro. E o que está lá dentro, o pecado, que contamina o homem, ele só tem um jeito de sair. Ser purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Se não for desta forma, esquece. Não tem outro jeito. Só através do sangue de Jesus Cristo. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos tornar puros para entrar
no céu. Até porque, pense bem, todas as nossas ações, todas as nossas práticas, todas elas estão contaminadas por esta doença maldita chamada pecado. Por mais boa ação que você tenha, por mais boas ações, por mais bons pensamentos que você tenha, todos nós somos miseráveis. Todos nós. Então, a compaixão de Jesus Cristo age em nossa vida quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Não mereço. E aí o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, nos purifica de todo o pecado através do sangue derramado na cruz do Calvário. Se não for assim, não tem jeito. Deixo com você a responsabilidade. Faça a primeira pergunta. Estou contaminado? Você percebeu. Todos nós estamos. Faça a segunda pergunta. O que eu preciso fazer para me ser purificado? O que eu preciso fazer para estar escrito no livro da vida? Estar purificado. Como então? Confesse. Diga para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Chega para Deus e diga: Senhor, realmente sou um homem miserável. Sou uma mulher miserável. Preciso de Ti. Então, assim que você fizer esta oração, com toda a sua honestidade de coração, lá do eu, Jesus Cristo fará contigo o que fez com tantos outros. Purificou, lavou no seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Vamos cantar. Preciso de Ti. Preciso de Ti.